Ele é maravilhoso. A paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos, é muito bom nós estarmos reunidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que nos concede, essa bênção de estarmos juntos nessa noite. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Hoje nós tivemos a sala de oração e foi algo maravilhoso ter a presença dos amados irmãos conosco nessa manhã. Me alegrou muito o coração. Vários irmãos dentro da igreja se emocionando com aquilo que Deus estava fazendo. Foi algo extraordinário. Então foi muito bom mesmo, e nós só podemos agradecer a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Deus tem feito ainda, nas nossas vidas, e ainda vai fazer. Isso não tem preço, as maravilhas que Deus tem feito, aquilo que Deus tem operado, tem sido maravilhoso. E eu quero estar orando aqui, cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, eu louvo e engrandeço ao Senhor, Ele tem sido maravilhoso. Então, esteja conosco aí, nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando, colocando a nossa vida no altar do Senhor. Nós vimos aí hoje na parte da manhã como Deus usou a nossa sala de oração, como Ele manifestou a sua glória. Nós vimos Deus trabalhando na vida da nossa amada irmã Joana aí. Foi algo maravilhoso, Então é algo que Deus tem para nós, essa manifestação do Espírito Santo, da sua graça, do seu poder, Deus tem feito aí maravilhas nas nossas vidas. Então eu louvo e engrandeço a Deus por tudo que Ele fez, Nossa amada irmã Andréia também, Deus manifestou da sua graça maravilhosamente. Cada um dos irmãos, de uma maneira particular, Deus usou sobrenaturalmente. Eu louvo e engrandeço a Deus. Hoje nós vamos estar orando e lendo a palavra. Eu quero te convidar para nós estarmos lendo a palavra. O Senhor, Ele tem manifestado do seu poder, o Senhor tem manifestado da sua unção, e tem sido algo que nós não temos palavra para agradecer a Deus, Então, vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta noite, Senhor Deus, essa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada amado irmão, cada amada irmã, Senhor Deus, pela sala de oração, Senhor Deus, como eu posso dizer, a unidade das igrejas aqui em Cascadura, que tem sido algo que tem nos ajudado, Senhor Deus, a conhecer um ao outro, e é aquilo que a Tua palavra diz: nós somos servos uns dos outros, ó Pai. Nós temos aprendido, Senhor Deus, a viver, Senhor Deus, compartilhando Teu reino. Isso tem feito maravilhas no nosso meio. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Então, nos ajuda. Esteja, Senhor Deus, fortalecendo-nos, ó Pai, operando de maneira extraordinária. Então, Pai amado, toma, Senhor Deus, as famílias nas Tuas mãos, ó Pai. Toma, Senhor Deus, a cada amado irmão, cada amada irmã. Opera da saúde, da paz, da alegria, prosperidade. Esteja, Senhor Deus, fortalecendo-nos, ó Pai. Olha, em favor, ó Pai, da Tua serva Dona Valéria, Senhor Deus, tia Nicinha, Dona Neuza, a Márcia, irmã da minha esposa, cada uma das minhas amadas irmãs, como também a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, José Vidal. Que Deus esteja operando aí na vida dos meus amados irmãos, que tem sido uma bênção para conosco. Toma também, Senhor Deus, meu paizinho, ó Pai, dá saúde a ele, fortalece minhas amadas irmãs. Opera, Senhor, na vida da Maculada, da Maria Helena, também da Maria Inês, da Sônia. Esteja indo de encontro ao meu irmão Cláudio.
Opera na vida do meu filho Brendo, ó Pai, do Brenner, cuida dele, Senhor Deus, na volta para casa do curso, protege. Guarda também o Brian, Senhor Deus, na volta para casa do seu trabalho, o Brendo, Senhor Deus, aonde quer que ele esteja, Senhor Deus, que as tuas mãos potentes há de ser com ele, Pai, cuida dele, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Cuida da minha esposa, da minha casa, do meu lar, da minha família, Pai, dos meus familiares. Cuida dos meus amados irmãos e irmãs, aquele que tem, Senhor Deus, estado desenganado pelos médicos, ó Pai. A última palavra, ela não vem do médico, ela não vem do advogado, a última palavra, ela vem do Senhor. Nós te somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, fortalecido e feito, Senhor Deus, toda a diferença. Então ajuda-nos, fortalece-nos, inicia sobre nós do teu poder, da tua unção, do teu sobrenatural. Que haja paz, haja alegria, haja, Senhor Deus, gozo. Então, Pai amado, Pai querido, eu louvo e engrandeço o Senhor, Pai. Por tudo o Senhor tem feito, por tudo o Senhor ainda há de fazer. Cuida, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Daquela pessoa que tem clamado pelo pão cotidiano, Senhor Deus, tem te pedido, Senhor Deus, para que o Senhor venha com o teu poder, com a tua unção, Senhor Deus, ajudando-os, ó Pai, a transpor com as barreiras, Pai, com as dificuldades. Dê o soldo necessário, Senhor Deus, abre portas, Senhor Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, cuida, Senhor Deus, daquele que está no asilo, Senhor Deus, no centro de recuperação, no manicômio, ó Pai. Nos presídios, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que tem estado, Senhor Deus, na casa do menor. Ah, Deus, o Senhor sabe o quanto, Senhor Deus, os teus filhos necessitam, precisa do Senhor. Aqueles que estão hospitalizados, ó Pai, estão passando, Senhor Deus, por situações difíceis, ó Pai, e que tem clamado a Ti, aquele que está no leito, ó Pai, aquele, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, na UTI, no CTI, no como. Ah, Deus, o Senhor pode, Senhor Deus, fazer todas as coisas, e nós clamamos, ó Pai, nessa noite. Toma o Jadir nas tuas mãos, ó Pai. Toma também, Senhor Deus, o pastor Márcio Correia. Toma, Senhor Deus, a irmã Nevinha. Protege, guarda, Senhor Deus, ministra sobre a vida dela. A cada irmão, a cada irmã, Senhor Deus, que tem se fortalecido, buscado ao Senhor com o teu Santo Espírito, ó Pai. Nós o adoramos em espírito e em verdade, Senhor Deus, nessa noite. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda há de fazer. Em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, que bênção, né? Nós podemos estar aqui, nós estamos na programação Socorro de Deus. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos no horário aí de 15 para as 9, né? O Senhor é bom em todo o tempo. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. E nós vamos estar lendo o texto bíblico de Números, capítulo 9 e 10, Jó 13 e 14, Atos dos Apóstolos 21 e 22. A data de hoje é 13 de 3 de 2025. Amém? Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, sempre às terças-feiras. São os cultos da família. As sextas-feiras são cultos de cura e libertação. E aos domingos, primeiro domingo do mês, a gente faz a ceia do Senhor. Os 3 últimos domingos são cultos de louvor e adoração. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Então que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Esteja conosco, vai ser uma bênção. Deus, Ele quer fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Então que Deus te abençoe e Deus te proteja. Eu quero ler contigo então Números 9 e 10. Amém? Vamos à leitura de Números, capítulo 9 e 10. Eu quero contigo fazer essa leitura. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída na terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: celebram os filhos de Israel, deixa eu só colocar aqui, a Páscoa,
a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, celebrareis segundo, aleluia, todos os seus estatutos. E segundo todos os ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos, por terem tocado o corpo de um homem morto, e não celebraram a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia, e aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, que seríamos privados, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenara. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor no mês segundo, no dia 14 à tarde celebrarão com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela não deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu oferta do Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, e segundo o rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. E no dia em que for levado, aleluia, voltarei aqui para ver se é isso mesmo. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. Segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, e segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer dia, quer noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficava sobre ele. Então os filhos de Israel se alojavam, e não partiam. Alçava-se, eles partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojava,
e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos ao capítulo 10 de Números. Vamos estar aí também fazendo menção do capítulo 10. Amém? Glórias a Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze-te 2 trombetas de prata, de obras batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar um só, então a ti congregarão os príncipes, os cabeças de milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados ao lado do sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas, porém ajuntando a congregação as tocareis, mas sem retinir. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e vós serão, aleluia, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis trombetas retinindo. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança dos, aleluia, de vós, sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades, nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu no ano segundo, no ano, aleluia, segundo mês, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo do testemunho. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés, porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zacar, aleluia, isto mesmo, filho de Zuar. Sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson, os filhos de Merari, partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Miúde. E sobre o seu exército, da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo seus exércitos, e sobre o seu exército estava Iezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aerá, filho de Enã. Esta era a ordem das partidas dos filhos de Israel segundo seus exércitos quando partiram.
Glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, ao livro de Jó. Jó 13 e 14. Jó 13 e 14. Nós vamos fazer menção do livro de Jó, dos capítulos 13 e 14. Amém? 13 e 14 do livro de Jó. Glórias a Deus. Maravilhoso. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam, como vós o sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Quem dera que vos calasseis de tudo, pois isso seria a vossa sabedoria. Ouve agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus, falareis perversidade, e por ele falareis mentiras? Fareis acepção da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se eles vos esquadrinhassem. Ou zombareis dele, como se zomba de algum homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizeste acepção de pessoas. Porventura, não vos espantará a sua alteza? E não cairá sobre vós o seu terror? As vossas memórias são como provérbios de cinza, as vossas defesas como defesas de lodo. Falai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomarei a minha, aleluia, a minha carne como os meus dentes, e porei a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação. Porém, ó hipócrita, não virá perante ele. Ouve com atenção as minhas palavras, e com os vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já tenho ordenado a minha causa. Eu sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente não faças para comigo, então não me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe, e não, aleluia, glórias a Deus, me espante o teu terror. Clama, pois eu te responderei, ou falarei, e tu me responderás. Quantas culpas e pecado tenho eu? Notifica a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por inimigo? Porventura acossarás uma folha arrebatada pelo vento, e perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas, e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés no tronco, e observas todos os meus caminhos, e marcas os sinais dos meus pés. Ele me consome com a podridão, e com uma roupa qual rói atrás. 14. Aleluia. 14 é o capítulo de Jó. Nós vamos estar lendo. Capítulo 14. Divaldo Carvalho, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Deus te proteja. Abração para ti aí. 14 do livro de Jó. O homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como uma flor e murcha,
foge também como a sombra, não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o couro? Ninguém, visto que os seus dias são determinados contigo. Está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passarás além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o assalariado, tenha contentamento no seu dia. Porque a esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta. Porém, morto um homem, e consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde estará ele? Como as águas que se retiram no mar, e o rio se esgota, e fica seco, assim o homem que deita, e não se levanta até que não haja mais céus, não acordará, nem despertará do seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura, e me ocultasse até que a tua ira se fosse, e me pusesse um limite, e te lembrasse de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia, e terias afeto a tuas mãos. Mas agora contas os meus passos, porventura não vigias sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas inquiedades. E na verdade, caindo a montanha se desfaz, e a rocha, aleluia, se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança dos homens. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa, muda o seu rosto, e despedes. Os seus filhos recebem honra, sem que ele o saiba. São humilhados, sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidá-los também para nós estarmos indo ao livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Glórias a Deus. Vamos buscar no versículo 21, capítulo 21, 22 de Atos dos Apóstolos. Eu quero contigo nós estarmos lá no Atos dos Apóstolos fazendo menção, 21 e 22 de Atos dos Apóstolos. Amém? Aleluia. 21 e 22. Nós vamos estar buscando ao Senhor aí. E aconteceu que, esperando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho de direito, e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, e partimos, indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de descarregar ali a sua carga. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com seus, aleluia, com suas mulheres e filhos afora a cidade, e postos de joelhos na praia, oramos, e despedimos-nos uns aos outros, subimos ao navio, e voltamos para as nossas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida,
E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte partimos dali, aleluia, Paulo. E nós com ele chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha esse 4 filhas virgens que profetizavam. Aleluia, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se, aleluia, aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, um homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo nós isso, rogamo-nos, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor, nosso Senhor e Salvador. Como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E fomos também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manasson, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhes por miúdo que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já cerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios que se apartem-se de Moisés, dizendo que não devemos circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Glórias a Deus. Pastor Márcio Viana, um abração para ti. Amém? Aleluia. Glórias no nome santo do Senhor. Versículo 25 de Atos, capítulo 21. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havíamos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem dos que se sacrificam aos ídolos e dos que seguem, aleluia, ou melhor dizendo, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já sacrificado, ou melhor dizendo, santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias de purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. E clamando: homens israelitas, acorde. Este é um homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei, contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque antes tinham visto com ele na cidade de Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso de povo,
E pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou o tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. O qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira e outros de outra, mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia clamando: mata-o. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és porventura aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Sicília. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lo permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, capítulo 22: homens, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo desses cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que comigo estavam, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que moravam ali, vindo ter comigo, e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade, e veja aquele justo, e ouças a voz da sua boca, porque há de ser uma testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te,
e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá pressa-te, e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quanto o sangue de Estevão, tuas testemunhas, se derramava também, eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até essa palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra esse tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinasse com açoites, para saber por que causa clamava contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi anunciar ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa que era acusado pelos judeus, soltou das prisões e mandou vir os principais do sacerdote e todo o conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo teu favor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite. Nós te agradecemos pelo teu cuidado. Examina-nos, ó Pai, nesta noite, ó Pai. Passa, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, Senhor Deus, tira tudo que não procede de ti. Esteja nos curando, lavando, remindo e transformando. Que possamos, ó Pai, ser cuidados pelo Senhor, como o Senhor, médico dos médicos, Senhor dos senhores. Faça, Senhor Deus, toda a diferença nas nossas vidas. Nós temos necessidade de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e que Deus esteja abençoando a todos em nome de Jesus. Amém? Abração do pastor Carlos, fica na paz. Deus os abençoe.